E aí galera, beleza? Aqui fala o professor Peter. Nossa aula de hoje no canal Paradoxos da Física, uma resolução dos exercícios da primeira lei da termodinâmica. Então, entrem lá, sigam o canal Paradoxos da Física, deem um like nesse vídeo e tenham uma boa aula. Então vamos lá ao primeiro exercício da UFV. Um gás perfeito está contido em um cilindro fechado com um pistão móvel. Esse sistema pode ser levado de um estado inicial A até um estado final C, seguindo dois processos distintos, tanto o AC quanto o ABC. No processo AC, o sistema recebe 300 joules de calor, e no processo ABC, recebe 270 joules. Calcule. Letra A. O trabalho realizado pelo sistema nos dois processos, e letra B. A variação da energia interna do sistema ao ser levado de A para C. A gente tem um gráfico de pressão-volume, aqui para 9 vezes 10 elevado à quarta newton por metro quadrado, está ligado ao ponto C, né? E ligado ao ponto A e ponto B, uma pressão de 6 vezes 10 elevado a 4 newtons por metro quadrado. Um volume aqui de 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos e um volume aqui de 4 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Temos os dois processos, o processo de A até C, que tem 300 joules de calor, né? Recebe 300 joules de calor, e o processo ABC, que recebe 270 joules de calor. Então vamos lá, primeira coisa, eu quero o trabalho realizado pelo sistema nos dois processos. Eu posso calcular esse trabalho encontrando a área da figura. Então, primeiro, no processo de A até C, o processo direto, o processo AC, eu vou encontrar a área dessa figura aqui, deste trapézio. Então a área do trapézio é base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos pegar o pincel aqui, a caneta. A base maior deste trapézio é tudo isso aqui. Então ela vai de 0 até 9 vezes 10 à quarta. Então é 9 vezes 10 à quarta. E a base menor é esse pedacinho aqui, que vai de 0 até 6 vezes 10 elevado à quarta. Ou seja, 6 vezes 10 elevado à quarta. A altura é este pedacinho aqui. Então a altura vai de 2 até 4 vezes 10 elevado a menos 3. De 2 até 4, 2. Então a altura vale 2 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 2. Posso cortar este 2 com este 2, fica 9 mais 6, 15, vezes 10 elevado à quarta potência. Eu posso somar o 9 mais o 6, porque eles têm o mesmo expoente. Então eu somo os números que estão fora da base 10, conservo a base 10 e conservo o expoente. Vezes 10 elevado a menos 3. 10 à quarta vezes 10 a menos 3, 4 menos 3 dá 1. Então dá 15 vezes 10 elevado a 1, que é 15 vezes 10, que me dá 150 joules. Então este é o trabalho de A até C. Agora nós vamos encontrar o trabalho de A até B e de B até C. Então de A até B eu tenho este retângulo. Então é só encontrar a área deste retângulo. A área é base vezes altura. A base desse retângulo está aqui, que vai de 2 até 4, 2 vezes 10 elevado a menos 3. Porque todos os números aqui no eixo x são multiplicados por 10 elevado a menos 3. E a altura é isso tudo aqui, que é 6 vezes 10 elevado à quarta potência. Então 2 vezes 6, 12. 10 a menos 3 vezes 10 à quarta, 10 a 1. Então fica 12 vezes 10 elevado a 1, que é 12 vezes 10, que dá 120 joules. Então este trabalho é de A até B. Agora eu tenho que achar o trabalho de B até C e somar os dois para ter o trabalho de A, B e C. Então o trabalho de B até C é zero. Por que ele é zero? Porque de B até C eu tenho volume constante. Se o volume é constante, eu tenho uma transformação isovolumétrica, isocórica ou isométrica. Então não tem como ter trabalho. Até porque vocês podem se lembrar dessa fórmula. Ó, trabalho é igual a pressão, que é constante,
vezes a variação do volume. Logo, é necessário que o volume varie para que exista trabalho. Como o volume aqui é constante, não existe trabalho. Então, de B até C, o trabalho é nulo. Logo, o trabalho ABC é igual ao trabalho AB, mais o trabalho BC. O trabalho BC é zero, logo o trabalho ABC vale 120 joules. Então, respondi a letra A. Vamos na letra B. Na letra B, eu quero a variação da energia interna. A gente pode calcular pelos dois processos, tanto o processo AC quanto o processo ABC. Pelo processo AC, primeira lei da termodinâmica, calor é igual a trabalho mais a variação da energia interna. O calor que ele recebe é 300 e o trabalho nós encontramos 150, mais a variação da energia interna. Variação da energia interna é igual a 300 menos 150, variação da energia interna é igual a 150 joules. Agora, encontrando pelo processo ABC, calor é igual a trabalho mais a variação da energia interna. O calor é 270 e o trabalho é 120. Logo, 270 menos 120, 150 joules. Logo, a variação da energia interna vale 150 joules. Independentemente de qual processo a gente pega, a variação da energia interna é igual. Por quê? Porque parte do mesmo ponto, os dois partem do A e chegam no mesmo ponto, que é o ponto C. Logo, a temperatura no ponto A ela é igual à do ponto A, e a do C é igual à do ponto C. Logo, tem a mesma variação de temperatura, mesma variação de energia interna. Próximo exercício agora. A figura a seguir ilustra um diagrama pressão-volume de um gás ideal em uma transformação cíclica. Qual é a quantidade de calor em joules absorvida pelo gás durante o ciclo? Então, temos um gráfico de pressão-volume que contém um ciclo termodinâmico. A gente pode imaginar que ele vai do A e volta no A. Então, o processo ABCDA. Então, está girando no sentido horário. No eixo Y, temos uma variação de pressão de 2 vezes 10 a quinta até 8 vezes 10 a quinta. E no eixo X, de 20 até 60 centímetros cúbicos. Então, a primeira coisa a se fazer é passar de centímetros cúbicos para metros cúbicos. Então, eu volto duas casas. Cada casa que eu volto, eu divido por 1000. Logo, eu vou dividir por 1.000.000, que é a mesma coisa que dividir por 10 a sexta. Está aqui, ó, vou dividir por 10 a sexta. Passando para o numerador, é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 6. Então, eu posso multiplicar os números que estão aqui no eixo X por 10 elevado a menos 6, que aí eu estarei passando para metros cúbicos. Porque se a pressão é em newtons por metro quadrado, o volume tem que ser em metros cúbicos, para que eu tenha um trabalho em joules. Então, de 20 até 60, eu tenho 40 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 40 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Então, o trabalho é dado pela área da figura, que é a base vezes a altura. A base nós já encontramos, é 40 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Então, 40 vezes 10 elevado a menos 6. E a altura vai de 2 vezes 10 a quinta até 8 vezes 10 a quinta, que é 6 vezes 10 a quinta. Então, 6 vezes 40, 240. 10 a menos 6 vezes 10 a quinta, 10 a menos 1. Ando uma casa para a esquerda para tirar esse 10 a menos 1. Tenho que o trabalho é igual a 24 joules. O trabalho é positivo, pois o sistema aqui está girando no sentido horário. Se girasse no sentido anti-horário, o trabalho seria negativo. Como é um ciclo termodinâmico, a variação da energia interna é nula, porque ele começa do ponto A e volta ao mesmo ponto. Ou seja, ele parte com uma temperatura do A e volta na mesma temperatura. Então, não tem variação na energia interna. Então, primeira lei da termodinâmica, calor é trabalho mais a variação da energia interna, todo calor vira trabalho. Então, se o trabalho é 24, o calor é 24 joules. Agora vamos ao próximo. Um sistema, ao expandir,
realiza um trabalho de 320 joules e simultaneamente absorve 210 joules de calor. Letra A. Qual a variação de sua energia interna? Letra B. Então, sua temperatura aumentou, diminuiu ou não se alterou? Justifique sua resposta. Então, primeiro, letra A, que era a variação na energia interna. Então, primeira lei da termodinâmica. Calor é igual a trabalho mais a variação da energia interna. Ele recebe calor, o calor é 210, como ele recebe um calor positivo. E o sistema realiza o trabalho. Então, se o sistema realiza trabalho, o trabalho também é positivo, é 320. Mais o ΔU. Logo, 210 menos 320 menos 110 joules. Então, a variação na energia interna é igual a menos 110 joules. E ele quer saber agora se a temperatura aumentou, diminuiu ou não se alterou. Como a variação da energia interna é negativa, eu posso dizer que a temperatura diminuiu, porque a energia interna está diretamente relacionada com a temperatura. Então, se a temperatura aumenta, a variação da energia interna é positiva. Como a variação da energia interna é negativa, quer dizer que a temperatura diminuiu. Certa quantidade de um gás considerado perfeito sofre um ciclo de transformações representados no diagrama. Calcule o trabalho realizado pelo gás ao descrever o ciclo ABCA em joules e o calor Q trocado entre o gás e o meio em calorias. Adote uma caloria igual a 4,18 joules. Então, olha, eu tenho um gráfico de pressão-volume, pressão em newtons por metros quadrados, volume em metros cúbicos. O eixo Y aqui de 1 vezes 10 a quinta até 4 vezes 10 a quinta, newtons por metros quadrados, e no eixo X indo volume de 2 até 6 metros cúbicos. Então, é um ciclo, posso encontrar o trabalho achando a área da figura. É um triângulo, então é base vezes altura dividido por 2. A base deste triângulo vai de 2 até 6, que é 4. A altura vai de 1 vezes 10 a quinta até 4 vezes 10 a quinta. Logo, eu tenho uma altura de 3 vezes 10 elevado à quinta, dividido por 2. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6 vezes 10 elevado à quinta joules. Agora posso usar a primeira lei da termodinâmica. Calor é igual a trabalho mais a variação na energia interna. Por ser um ciclo termodinâmico, o ΔU vale zero, porque a variação na energia interna é zero, ele parte de um ponto e chega no mesmo ponto. Então, a temperatura inicial acaba sendo igual à temperatura final. Então, como não varia a temperatura, não varia a energia interna. Então, todo o trabalho vira calor. Então, se o trabalho é 6 vezes 10 a quinta, o calor vale 6 vezes 10 a quinta joules. Então, eu encontrei o calor em joules. Só que ele quer o calor em calorias. Então, é só fazer uma regra de 3. Uma caloria, 4,18 joules. Quantas calorias que eu terei em 6 vezes 10 a quinta joules? Multiplicando cruzado, 4,18x é igual a 6 vezes 10 a quinta. X é 6 vezes 10 a quinta dividido por 4,18. 6 dividido por 4,18, 1,43. Vezes 10 elevado à quinta, calorias. Então, encontrei a quantidade de calor em calorias, que é 1,43 vezes 10 a quinta calorias, e o trabalho em joules, que é 6 vezes 10 a quinta joules. Vamos ao próximo agora. Um gás sofre uma série de transformações com estado inicial A e estado final B, como mostra a figura. A energia interna do estado A é UA igual a 1000 joules, e a do estado B é UB igual a 2000 joules. Calcule para cada uma das afirmações indicadas a variação na energia interna, o trabalho realizado, diga também se foi feito pelo gás ou sobre o gás, e o calor trocado. Então, aqui tem o sistema, né? O processo 1 de A até B, o 2 que vai de B até A, e o 3 que vai de A até B. No eixo Y, variação de 100 newtons por metros quadrados até 200 newtons por metros quadrados, variação da pressão.
e no eixo, isso no eixo Y. No eixo X, o volume indo de 0,10 metros cúbicos até 0,20 metros cúbicos. Então, olha, primeiro, temos o gráfico de novo, vamos na letra A. Eu quero na letra A a variação na energia interna. Então, no sistema 1, que é esse aqui, que vai de A até B, a variação na energia interna é a energia interna final, que é no B, menos a energia interna inicial, que é no A. Energia interna no B vale 2 vezes 10 elevado ao cubo, 2.000. E no A vale 1.000, que é 1 vezes 10 elevado ao cubo. 2 menos 1, 1 vezes 10 elevado ao cubo joules, ou 1.000 joules. Então, esta é a variação na energia interna no sistema 1. Agora, no sistema 2, variação na energia interna é a energia interna final, que agora é energia no A, menos a energia interna inicial, que é no B. Ele vai do B até o A. Então, é só inverter. A do A é 1 vezes 10 ao cubo, menos a do B, que é 2 vezes 10 ao cubo. 1 menos 2, menos 1 vezes 10 elevado ao cubo joules, ou seja, menos 1.000 joules. E no sistema 3, ele vai do A até o B, de novo. Então, a energia interna final, que é do B, menos a inicial, que é do A. Então, 2.000 menos 1.000, 1.000 joules, ou 1 vezes 10 elevado ao cubo joules. Então, a energia interna, a variação na energia interna no sistema 1 é de 1.000 joules, no sistema 3 é de 1.000 joules, e no sistema 2 é de menos 1.000 joules. Agora ele quer o trabalho nos 3 sistemas. Então, o trabalho no sistema 1. Então, eu tenho o processo de A até B. De A até esse pontinho aqui, eu tenho um retângulo. Então, é só encontrar a área deste retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. A base vai de 0,10 até 0,20, que é 0,10. E a altura é 100. Então, 0,10 vezes 100, 10 joules. Agora, o trabalho daqui, deste ponto até este. Deste ponto até este, o volume é constante. Então, eu tenho uma transformação isovolumétrica, isocórica ou isométrica. Nesses casos, volume constante, não existe trabalho. Para que exista trabalho, é necessário que o volume sofra uma variação. Então, o trabalho de A até B, eu posso dizer que vale 10 joules. Ele é positivo, então eu posso falar que o sistema realiza trabalho. Então, o sistema realiza trabalho porque este trabalho é positivo. E o volume está aumentando. No sistema 2, vai de B até A. Então, a primeira coisa, eu vou encontrar o trabalho. Eu posso encontrar o trabalho, ó, a área dessa figura aqui. Ó. Tem um retângulo. Então, é base vezes altura. A base é 0,10. E a altura daqui de cima até aqui embaixo é 200. Então, é 0,10 vezes 200, que dá 20 joules. Só que, nesse caso, o volume está diminuindo. Está indo de 0,20 até 0,10. Então, eu não estou tendo uma expansão do gás. Estou tendo uma compressão do gás. Então, o volume diminuindo, o trabalho é negativo. Então, o trabalho aqui é menos 20 joules. Isso daqui até aqui. Agora, daqui até o ponto A não existe trabalho, porque o volume é constante. Eu caio na mesma situação do processo 1, sistema 1. Transformação isovolumétrica, isocórica ou isométrica. Volume constante, não existe trabalho. Então, o trabalho total nesse processo 2 é menos 20 joules. Então, nesse caso, o trabalho é realizado sobre o sistema e não pelo sistema. Então, o trabalho é realizado sobre o sistema, eu tenho uma compressão no gás, o volume diminui. E no sistema 3, processo AB, né, volume aumentando, eu tenho este trapézio aqui. Eu vou encontrar a área do trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. A base maior é tudo isso aqui, que é 200, né, tudo isso aqui. E a base menor é esse pedacinho aqui, que é 100. E a altura é esse pedacinho, que vai de 0,10 até 0,20, que é 0,10. Dividido por 2. Então, 200 mais 100, 300. 300 dividido por 2, 150.
vezes 0,10. 150 vezes 0,10, 15 joules. Então, este é o trabalho nesse sistema 3, né, no processo 3, de A até o B. É 15 joules positivo, porque o volume aumenta. Logo, o sistema realiza trabalho, e teve uma expansão no gás. Então, encontrei o trabalho nos três processos. Então, né, recapitulando, sistema 1, trabalho é realizado pelo gás, e o volume aumentou. Sistema 2, trabalho é realizado sobre o gás, o volume diminuiu. E sistema 3, o trabalho é realizado pelo gás, o volume aumentou. Agora eu quero quantidade de calor nos três processos, os três sistemas. Primeira lei da termodinâmica, calor é igual a trabalho mais a variação da energia interna. Então nós encontramos na letra B o trabalho e na letra A variação na energia interna. Então, para o primeiro sistema, o trabalho é 10, mas a variação, que é 1000, tem um calor de 1010 joules. Para o segundo sistema, o trabalho é menos 20 e a variação na energia interna é menos 1000. Logo, eu tenho um calor de menos 1020 joules. E no sistema 3, o trabalho encontrado foi de 1000 joules e a variação na energia interna de 15 joules. Logo, a quantidade de calor encontrada foi de 1015 joules. Logo, no sistema 1 e no sistema 3, eles recebem calor, e no sistema 2, ele cede calor. Espero que tenham gostado dessa aula, espero que tenham entendido. Abaixo temos alguns vídeos relacionados com leis da termodinâmica. Qualquer dúvida, acessem esses vídeos, outros vídeos também no canal, e até breve.